Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, os nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem, que nos veem pelo Facebook, pelo YouTube. É muito bom a gente poder estar de volta. Dessas 2 semanas, 2 domingos passados, estávamos aí com o sintoma do Covid-19, graças a Deus fizemos tratamento, estamos muito bem. Obrigado pela oração e pelo acompanhamento de todos. A primeira igreja cristã evangélica de Açailândia sente-se honrada nesta noite, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos transmitindo esta live e através dela expormos a palavra do Senhor. Nós queremos também, inicialmente, na nossa fala, externar o nosso pesar pelo falecimento do seu Aloísio, nosso irmão Aloísio, lá de Imperatriz, tio de vários irmãs aqui da igreja. Nós sentimos muito com a família, e a primeira igreja cristã evangélica de Açailândia se solidariza e deixa realmente a sua palavra de pesar à família, aos familiares e todos os amigos. Que o Senhor esteja consolando e confortando com a esperança de que lá no céu, conforme Apocalipse, o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sente a família a nossa palavra de pesar e os nossos sinceros sentimentos. Nós vamos orar nesse momento. Nosso amado Senhor, nosso Deus eterno, de eterna misericórdia e bondade, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais esta noite, este momento, na transmissão da Tua Palavra. E queremos te pedir, Senhor, que Tu estejas com a Tua presença e com as Tuas promessas, consolando e confortando o coração dos enlutados, não somente da família do nosso irmão Aloísio, mas também, ó Senhor, nosso Deus, de tantos quantos perderam seus entes queridos, amigos, em virtude do Covid-19. Ó Deus Santo, visita essas famílias com a Tua graça e com o Teu consolo. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua companhia nesta noite, através da direção e da orientação do Teu Espírito Santo, não somente para expormos a Tua palavra, mas também, Senhor, para que os corações e as mentes que nos assistem nessa noite possam compreender a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração de Jesus. Amém. Para os irmãos da igreja, nós temos uma boa notícia. Reunidos esta semana, a diretoria da igreja, decidimos que nós vamos retornar às nossas atividades a partir do dia 5 de julho, no primeiro domingo de julho. Nós vamos reiniciar as nossas atividades gradativamente, começando com os cultos à noite. Não iniciando às 18 horas, como de costume, mas às 18h30. Tá? A partir do dia 5, nós vamos iniciar as nossas atividades no templo. Muito bem. Nós queremos nesta noite, irmãos, considerarmos sobre Jeremias capítulo 33. Nós temos neste texto da palavra do Senhor, meus amados irmãos, um versículo que é muito conhecido, que nós geralmente o citamos, lembramos dele, quando Jeremias vai dizer no 33:3, invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muito interessante esse versículo, mas nós precisamos situar esse versículo dentro de um contexto em que o profeta estava vivendo. Por isso, leiamos o texto a partir do versículo 1 até o versículo 13.
acompanhe na sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar a leitura de Jeremias, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 13, que diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleia caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e as sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e por glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Amados, quando nós pensamos sobre o tema desta noite, um Deus que tudo vê e tudo age, apenas para trazer à nossa memória que o Deus a quem nós servimos não perdeu o controle de nada. O Senhor continua
com o controle sobre tudo e sobre todos. Jeremias não tinha razões humanas para compreender aquilo que Deus falaria a ele. Por isso que nesse contexto de incertezas, de luto, de perdas, de agonia, de encarceramento em que ele se encontrava, é que está inserido esse versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como eu publiquei hoje no Facebook, no grupo da igreja, também uma frase que me veio à mente, nós não sabemos os caminhos que Deus tem trilhado para nós. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Ele estará conosco em todos estes caminhos. Isso nós precisamos ter certeza, porque isso é que faz com que nós possamos viver uma vida de dependência nesse Deus que tudo sabe e nesse Deus que tudo vê. Qual foi a maior tragédia da humanidade? A maior tragédia da humanidade está narrada em Gênesis capítulo 3. A queda do homem, o seu pecado, a sua desobediência. Tudo aquilo de lindo, de maravilhoso que o Senhor fez é interrompido pela entrada do pecado. Mas nem assim, Deus abandonou a sua criação e a sua criatura. Deus vai ao encontro de Adão, porque o vê, porque ele sabe, porque ele tem um plano. É esse Deus que tudo sabe e tudo vê. Nas circunstâncias humanas, nós costumamos, muitas vezes, parece que nos desesperarmos diante das lutas, das agonias. E aí onde nós precisamos entender a necessidade da aplicação do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse Deus que tudo sabe e esse Deus que tudo vê. Esse Deus que não perdeu o controle de nada. Voltando ao texto, observemos que Jeremias, esse profeta pré-exílico e também foi levado ao exílio, a palavra do Senhor vem a ele, conforme versículo 1, pela segunda vez, porque já viera anteriormente no capítulo 24 e 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Certeza não. Então, Deus vem pela segunda vez com esta palavra a Jeremias, estando ele como encarcerado, preso. Jeremias estava ali no isolamento forçado. Estava isolado no pátio da guarda, que era um local reservado no palácio, e estava lá guardado em isolamento. E Deus fala com ele, e Deus insta com ele para que ele o invoque, porque invocando o Senhor responde e o Senhor anuncia. Responde porque ele tudo sabe, anuncia porque ele tudo vê. Ele não só vê o que passou e o presente, é um Deus onisciente, é um Deus que sabe do nosso futuro e trilha os nossos caminhos, desenha os nossos caminhos para que andemos por ele. Ora,
Não fora isso que dissera o Senhor em Deuteronômio: este é o caminho, andai por ele. E Jeremias recebe essa palavra do Senhor nesse momento de isolamento, estando preso, encarcerado. Ali, por razões políticas, religiosas, nós, encarcerados, isolados nas nossas residências, em virtude desta pandemia, mas não interessa a circunstância pela qual nós nos isolamos. O que importa é que nós possamos ouvir o Senhor, o que Ele tem para nos dizer, porque o que o Senhor tem para dizer são coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. O Senhor vai revelando, o Senhor vai mostrando. E nós temos essas na palavra do Senhor. Aqui em especial, nesse contexto de vida de Jeremias, o que nós temos aqui é uma realidade em virtude do pecado de Israel, da desobediência de Israel. Porque a palavra do Senhor é interessante, a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto. Por prazer? Não. Por mero capricho divino? Não. Por causa de toda a sua maldade. Mas é interessante, irmãos. Mesmo diante desta realidade terrível, a promessa do Senhor é de saúde e de cura. E eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei. A sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Essa é a promessa. Jeremias conseguia ver isso diante daquele contexto de desastre, de morticínio. Não. De perda. Não. Naquele contexto de encarceramento, muito menos. Jeremias não podia ver. Mas uma coisa Jeremias podia crer. Ele podia crer no Deus que falara com ele, no Deus que promete para ele. E a promessa de Deus é restauração, mas não sem antes. Não é uma restauração por restaurar, não é ter saúde por ter saúde ou para ter saúde. Veja o que Deus fará no versículo 8. Purificá-los hei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. E continua, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Essa é uma promessa de Deus, irmão. É uma promessa de perdão e de purificação. Nós queremos muito sair dessa pandemia. Saúde. Nós queremos tempos tranquilos. Adianta tê-los? Simplesmente gozar de tranquilidade? Gozar de saúde? E continuar nos mesmos pecados? Continuar na mesma desobediência?
Alguém no início dessa pandemia colocou uma frase que Deus, já disse isso até aqui uma vez, que Deus nos colocou no cantinho do pensamento. Nós já paramos para se pensar que nesse nosso tempo de encarceramento, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer que eu reflita? O que é que Deus quer que eu considere? O que é que Deus quer que eu avalie? O que é que Deus quer que eu faça? Deus não quer simplesmente que voltemos às atividades regulares, que voltemos às atividades do culto coletivo, que voltemos à comunhão da igreja, mas que nós possamos voltar restaurados, purificados, perdoados. Porque é nesse contexto de perdão e de purificação que Deus revela essas coisas grandes e ocultas. Nós queremos que Deus revele tanta coisa. Nós queremos que Deus nos responda tantas perguntas, que nós construímos perguntas durante todo esse período de isolamento. Já fizemos tantas perguntas, já nos veio tantas indagações, já caímos em certezas. O que Deus quer? Perdoar e purificar. Deus nos deu o privilégio, meus amados irmãos. Encaremos esse tempo como um tempo de privilégio de Deus. Para considerarmos, para avaliarmos. Que se por um lado a decisão do perdoar e do purificar é de Deus, tem um propósito nisso, porque o que pecaram contra ele. E ele diz aqui: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Isso foge ao princípio de 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? Não, absolutamente não. Nós continuamos como o povo de Deus com o propósito de glorificá-lo, servi-lo, de anunciá-lo. É tanto que essa ação de Deus, ela é testemunhal. Observe, irmãos, entre todas as nações de terra que ouvi que eu lhes faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Essa é a razão pela qual disseram anteriormente que nós não esperamos nessa pós-pandemia apenas um retorno, apenas uma volta. Mas o que nós esperamos, o que Deus espera, é revelar nessa situação grandes obras, grandes maravilhas, para que o mundo se espante do que Deus é capaz de fazer. Nós precisamos ser testemunhas disso. Lembram-se do nosso tema do ano? Discípulos fazendo discípulos. Nós não fugimos desse propósito este ano, meu irmão, minha irmã. Continuemos a permitir Deus operar maravilhas, não fora, não somente fora, não somente na vida do outro, mas na minha vida. Uma obra que Deus precisa fazer não na vida do próximo somente, mas na minha vida. O que Deus precisa fazer na minha vida para que eu o glorifique, para que eu espante pela ação do Senhor, pelo testemunho do poder de Deus, aqueles que falam mal contra nós. Assim diz o Senhor:
neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, sem nada, ouvirá, final do versículo 10, a voz de júbilo e de alegria, versículo 11, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem oferta de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Não é uma restauração pela restauração. Não é o mudar o contexto pelo mudar o contexto, mas fazê-lo com propósito da glorificação do seu nome, da manifestação do seu poder. Por isso, meus amados irmãos, nós servimos a um Deus que sabe e que vê. Por isso, nós precisamos nos render aos seus pés, entender o propósito de Deus em todas as coisas, nos caminhos nos quais Ele nos coloca, para aprendermos dele e glorificá-lo, trilhar deste caminho, para que aprendamos dele e possamos ensinar àqueles que não conhecem o Senhor, porque o Senhor há de restaurar a nossa sorte, o Senhor há de restaurar a sorte do seu povo, o Senhor há de restaurar vidas, porque o Senhor tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesta noite, que Deus abençoe a sua vida e que aprenda a viver uma vida de dependência desse Deus que sabe e desse Deus que ouve, desse Deus que cuida, desse Deus que dirige. Entendamos isso. Que Deus abençoe a sua vida. E você que não conhece o Senhor Jesus, que ainda não professou a sua fé, você não está nesse isolamento social por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Aprenda dele. Leia a palavra do Senhor. Busque com sinceridade de coração que Deus se revela para você, não somente como um Deus que cura, mas como um Deus que salva. Abençoe a sua vida espiritual, que Deus abençoe a nossa vida espiritual e que o Senhor nos acompanhe a cada dia da nossa vida para a sua glória e que Deus, na sua misericórdia, nos assista com a sua bondade. Deus nos abençoe, tenha uma boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.